Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Jarbas, né? Canal do YouTube Jarbas C Junior Games Arts. Hoje eu vou estar postando para vocês um vídeo falando sobre GDD. Não sei se vocês conhecem, já sabem o que é GDD. O GDD ele é o Game Design Document, seria o documento de desenvolvimento do jogo. Esse documento ele deve ser criado juntamente com o início, com a primeira ideia do nosso game. Geralmente o pessoal faz uma reunião chamada de brainstorm, né? Nessa reunião eles conversam, né, sobre a ideia do desenvolvimento do jogo, qual seria a ideia do jogo, o que eles querem passar, discute alguns conceitos. Quando chega assim no consenso, né, de qual será o jogo a ser desenvolvido, esse documento ele começa a ser criado, né? Passo a passo, eu vou mostrar aqui para vocês um GDD que encontrei na internet. Caso tenha algum problema, que eu não sei quem são esses desenvolvedores, eu consegui esse GDD na internet. Ele é de um pessoal, né, ele está escrito em inglês, eu acho que pelos nomes deve ser um pessoal americano. E caso tenha algum problema, eu posso estar retirando esse vídeo se o pessoal reclamar da autoria, né, do documento. Na verdade, eu peguei esse documento só mesmo para ter como base para explicar para vocês. Ele não vai ser utilizado para mais nada, né, no decorrer dos meus vídeos, né? Eu só coloquei no caso esse primeiro documento para poder explicar, né, como funciona o GDD. Então aqui, pessoal, a primeira coisa que vocês vão perceber é que tem um nome, né, Extinção, né, que seria o nome desse jogo, né? Então aqui em cima tem um logo, tal, tem uma imagem padronizada da equipe que eles desenvolveram para poder passar essa mensagem de como é o jogo deles. Aí agora vem Game Design Document, que significa que isso é um documento, né, de Game Design, documento de desenvolvimento do jogo. Aqui temos a versão que ele se encontra, neste caso, ele está na versão 1.1, significa que ele já teve alguma variação, alguma modificação, e por isso ele se encontra na versão 1.1. Fora a versão, aqui nós temos o grupo, né, de desenvolvimento, o grupo das pessoas que trabalharam, que vão estar trabalhando nesse jogo, né? Primeiramente tem o Project Leader, que seria o líder do projeto, a pessoa que vai... Geralmente essa pessoa é a pessoa responsável pelo projeto como um todo. Geralmente essa pessoa ele é uma pessoa que trabalha com a produção, né, do jogo. Ele vem de fora, né, vem da produtora que tem o projeto do jogo, né, e ele não assim está envolvido diretamente com a criação do jogo. Ele é só simplesmente como se fosse um diretor, né, um gerente geral de tudo que está acontecendo, só que ele não está desenvolvendo nada assim a princípio, ele só está cuidando do projeto, certo? E aqui está falando que é o Thomas Hoeg, né, que é a pessoa que é o líder de projeto, né? Aí fora esse líder, nós temos um outro líder muito importante, que é o líder de level design. Aqui nesse jogo, devido a ser uma produção pequena, né, uma produção independente, são menos funcionários, geralmente tem muito mais do que essa quantidade de funcionários que vocês estão vendo aqui, quantidade de pessoas envolvidas, né, tem mais profissionais. Só que aí o que acontece é que às vezes, quando o estúdio é pequeno, acontece de uma mesma pessoa trabalhar em mais de uma função. Aqui no nosso caso, esse Charles Butler, ele é tanto o game designer, tanto o líder de level designer. Então ele está trabalhando com duas funções aí neste processo de desenvolvimento desse jogo, né? Ele está trabalhando em duas funções. Que seria o game designer? O game designer é a pessoa que tem a ideia inicial do jogo. Ele chega para a equipe e fala: pessoal, tem uma ideia de desenvolver um jogo assim, dessa tal maneira, com estes personagens, eu quero esse tipo de jogabilidade, eu quero que aconteça tais fatores no jogo, a história do jogo é mais ou menos assim. Ele vai passar todos esses conceitos para o pessoal de desenvolvimento. Esse é o game design. Ele vai criar a mecânica, vai criar a física, ele vai desenvolver todo o processo do jogo descrito, né? Ele vai descrever todo esse processo. Aí tem o pessoal aqui que, no caso, ele mesmo está fazendo essa função, que é o líder de level design, que é o pessoal que vai desenvolver os cenários, as telas do jogo. Eles vão trabalhar com a parte da jogabilidade, né, nos cenários do jogo. Como vai ser as telas, como elas vão ser distribuídas, a ambientação. Isso tudo vai ser criado por essa equipe de level designer, certo? O líder de level design.
Aí depois tem um líder de arte, né? Que é o líder da equipe de arte. Essa equipe de arte, aqui no nosso caso, deste jogo, né? No caso desse jogo aqui, ele está trabalhando com uma equipe pequena também. Então não está sendo dividida muitas as funções. Se fosse um jogo maior, por exemplo, como um God of War da vida aí, um Devil May Cry, que são jogos que exigem um pouco mais de detalhamento, essa equipe teria mais líderes. Aqui, ó, nós temos o líder de level designer, né, que é a pessoa que cuida dos cenários, o líder da equipe artística, que seria concept art, juntamente com a parte 3D, juntamente com a parte também de animação. Aqui está compondo 3 áreas, esse líder de arte, ele tá cuidando de 3 áreas específicas. Se fosse um jogo maior, teria um líder para a equipe de modelagem e personagens, né, que seria character lead, né, líder de personagens, né, teria um lead animation, que seria da equipe só de animação, e teria também um líder para a equipe de concept art, líder de concept art, que seria a equipe que faz os desenhos. Então aqui eu vou explicar, definir um pouco melhor essa área de artista aqui para vocês. Ó, dentro dessa área de líder de artista, tem o líder do concept art, que é a pessoa que vai cuidar do pessoal que vai fazer os esboços básicos. Por exemplo, eles pegam as ideias do game design sobre os monstros, os personagens, as armas, e eles vão criar isso tudo em desenhos. Os cenários também, os objetos do jogo, tudo isso vão ser criado em desenhos que componham, né, essas cenas. E depois vai ser passado para o pessoal que vai fazer a modelagem 3D ou então o cenário. No caso, o level designer vai fazer o cenário, a equipe de level designer, e o character design vai fazer os personagens, e a equipe de 3D, animadores 3D, vão fazer os objetos, vão compor os objetos. Então aqui, ó, essa parte de level designer, esses 2 level designers aqui estão abaixo do líder Charles Butler, que seria o líder da equipe de level designer. E esses artistas aqui, ó, essa sequência de artistas estão abaixo desse líder de arte aqui. Provavelmente entre esses artistas tem animadores, modeladores, concept artists, entendeu? Tem o pessoal que faz esses trabalhos. E também temos aqui o líder de programação. O que trabalha a equipe de programação? Aqui está a equipe dele, ó, esses programadores. A equipe de programação, trabalha com a parte de física do jogo, a parte de seria motor de jogo que vai rodar nesse jogo, motor que vai ser desenvolvido esse jogo. Eles trabalham com simulações de combate, câmeras do jogo, tudo isso vai ser definido por essa equipe shader, sombreamento do jogo, aparência, o estilo de gráfico que o jogo vai ter, ele vai ser produzido aqui nessa etapa da programação, certo? Então aqui, ó, tá a equipe, né? Agora eu vou dar mais uma olhadinha no documento explicando mais alguns conceitos. Outra coisa que eu esqueci de falar é que se fosse uma equipe um pouco maior, como eu disse para vocês, tem equipes que são tão importantes em uma determinada área que eles dividem ainda mais. Por exemplo, aqui faltou a área de som, a equipe que vai mexer com o som, faltou a área de personagem, né, como eu tinha dito para vocês, especificada. Equipes grandes, por exemplo, a mesma do God of War, Santa Mônica, eles têm um pessoal que trabalha só com câmeras, um pessoal que trabalha só com combate, tem um pessoal que desenvolve só monstros. Então, assim, de acordo com a necessidade, essa equipe pode se desmembrar ainda mais, ter mais pessoas envolvidas. Alguns jogos chegam a ter mais de 100 pessoas envolvidas no seu processo de desenvolvimento. O God of War mesmo, se não me engano, 3, foi 180 pessoas na equipe de desenvolvimento. E o tempo também para se desenvolver jogos grandes varia de 3 a 5 anos, dependendo do jogo também, certo? Vou passar aqui para baixo, agora eu vou dar algumas explicações para vocês sobre as versões. Aqui nós temos o upgrade das versões do nosso documento. A versão 1.0 ela foi a versão inicial do documento. Depois veio a versão 1.1. Essa versão 1.1 ela teve algumas modificações com o segundo level, lá, o corte do segundo level e o update das figuras. Foi colocado umas figuras também. Outra coisa importante é a requisição, que seria a pessoa que requisitou essas modificações. E aqui embaixo temos a data também, que foi a data que foi feito cada um desses documentos e a modificação, a data que foi feita a modificação no documento.
Qualquer pessoa pode estar fazendo essa modificação? Olha, geralmente são só os líderes que fazem esse tipo de modificação no GDD, mas isso depende muito de como trabalha a equipe. Algumas equipes trabalham que somente o game designer pode fazer essas modificações, porque ele é responsável pelo GDD, né? É um documento de responsabilidade dele, e as outras pessoas só podem consultar este documento e não fazer alterações. Só que alguns jogos eles trabalham com a possibilidade dos outros líderes também poderem fazer essas modificações no GDD em quesitos da parte responsável a cada um deles, né? Por exemplo, da parte de arte, o líder de arte, da parte de programação, o líder de programação. Por exemplo, ele viu uma nota de uma coisa que não vai ser possível desenvolver com a tecnologia que o game designer queria, não vai ser possível colocar com a programação da engine que vai ser trabalhada, alguma coisa assim, e ele pode colocar essas notas aqui e dar um upgrade na versão com a forma que seria possível estar desenvolvendo. Não é obrigatório todas as equipes de desenvolvimento de jogos ter um GDD. Geralmente é feita por equipes que vão ter muitas pessoas no processo de desenvolvimento. Uma equipe pequena, por exemplo, 2, 3 pessoas para fazer um determinado jogo, às vezes não tem necessidade de estar criando um documento tão extensivo quanto o GDD. Mais abaixo aqui, vou falar um pouquinho sobre a tabela de conteúdos. Seria a tabela das coisas que nós temos. Aqui seria um sumário, né, de todo o nosso GDD, explicando cada uma das coisas mais abertamente, cada uma delas. Eu vou passar aqui um pouco para baixo e entrar diretamente agora no documento. Isso aqui seria o sumário do documento. Eu vou passar diretamente para o documento. Pronto, entramos aqui no documento, né? Aqui é a primeira seção que vai falar sobre o conceito, que é a ideia geral do jogo. Aí, primeiramente, nós temos o High Concept, que seria o conceito alto, a parte, uma frases que define o objetivo do jogo, seria o jogo como um todo. Seriam algumas frases para poder compor o conceito do jogo, explicar rapidamente. Aqui está falando que é um jogo baseado em extinção. O objetivo do jogo é extinção. É um multiplayer, né? Trabalha com multi-personagens. Ele foi desenvolvido no Unreal Tournament 2004, como um MUD, né? No caso, ele é um MUD da Unreal Tournament 2004. Para quem não conhece, a Unreal Tournament hoje em dia é conhecido como o DK, né? Temos os jogos da Unreal Tournament que são famosos, por exemplo, como o Batman Arkham Asylum, o Batman Arkham City, BioShock. Nós temos esse novo Mortal Kombat, né? Mortal Kombat, o novo que saiu agora para os consoles e agora ultimamente saiu para o PC também. Nós temos o Gears of War. São vários jogos aí que são famosos da UDK, que vocês podem estar depois entrando no site da Unreal, né? E tá vendo esses jogos aí que eu falei para vocês mais a fundo, mais títulos que foram desenvolvidos com essa engine. Aqui ele fala que se passa numa versão alternativa da pré-história, né? Quando os dinossauros e humanos lutavam por comida e também pela sobrevivência da sua espécie, né? Da sua raça. Então esse é o objetivo padrão do jogo, essas são as frases que descrevem esse jogo. Fora isso, nós temos aqui uma seção que é a Game Description, que seria a descrição mais aprofundada do game, que fala que ele é um FPS, né? Do estilo de Fortaleza, né? Que tem um campo de batalha, a série de campo de batalha. Aqui também fala um pouquinho sobre os conceitos, né, da jogabilidade, como vai ser a jogabilidade do jogo. Aí mais abaixo, nós temos aqui um Story Synopsis, que seria a sinopse da história, detalhando como se fosse aquela sinopse que vocês veem atrás de filmes, né, DVDs. Ele passa uma parte mostrando o que seria o conceito geral da história. E aqui nós temos Style Tone, que seria um feeling, né? O sentimento que o jogo passa ao você observar em questões de gráfico, em questões de proporções físicas dos personagens. Seria um estilo de arte, né, que vai ter no decorrer do documento, do jogo, né? Vai falar sobre todo o jogo, o estilo de arte que está sendo abordado, né, nesse jogo, tanto nos cenários quanto nos personagens. Se é cartunesco, se é animado ou não. Aqui nós temos Story e Backstory, que seria a história oficial de todo o gameplay, né, desde o início do jogo até o fim. E depois nós temos nesse Backstory aqui a história dos acontecimentos anteriores ao início do jogo. Então isso aqui ela vai depender, a quantidade vai depender
de acordo com o jogo. Alguns jogos vão ter um background mais extensivo, porque tem uma história muito complexa, e outros jogos vão ter um background bem simples, né, um backstory bem simples, porque a história é um pouco mais tranquila, mais sossegada, não tem muitas coisas para ser falada. Aqui, ó, eles vão falar, essa sessão vai trabalhar simplesmente falando do gameplay, totalmente falando do gameplay. Aí aqui fala um pouco, né, de como funciona o gameplay, qual vai ser a jogabilidade, né, desse game, como ele vai ser jogado. Aqui fala sobre os objetivos do jogador, que seria o que eu tenho que fazer no jogo, qual que é o meu objetivo quando eu estou jogando esse jogo. Aqui, ó, coletar comida, né, enfrentar os outros inimigos. Então vai explicar, né, qual seria a ideia geral do gameplay, né, do jogo, o que eu vou estar fazendo, quais são os objetivos que eu quero alcançar. Aqui, ó, fala sobre os mecanismos do gameplay. Por exemplo, aqui está falando sobre a comida, né? Especificando como funciona a comida e o gasto, né, que você tem no jogo. Aqui, ó, temos, por exemplo, personagem. Aqui são os tipos, né, de personagens. Caveman, que seria o homem da caverna, e Dinosaurs, seria os dinossauros que compõem. Então, seriam as raças do jogo, os times, né? Tem o time de homem das cavernas e tem o time de dinossauros. Aqui tem o custo padrão, né, que provavelmente deve ser em moedas, não sei, que eles gastam para ser criados, né? Pode ser até que seja em comida mesmo. E aqui tem o sangue, né, que você tem por padrão em cada um desses personagens, né? E aqui eu tenho também o dreno de comida lá, Food Drain, que seria o tempo que gasta cada parte que o personagem está vivo, o tempo em segundos que ele está vivo, ele consome essa quantidade de comida aqui. Então vocês podem ver que os dinossauros gastam mais comidas, mas também eles têm um sangue maior, né? E os homens da caverna gastam menos comida. E aqui, ó, guerreiro, ouro, seriam os tipos de classes desses homens da caverna e dos dinossauros. Tudo bem? Aqui, ó, outra parte importante, principalmente para o pessoal de arte, o pessoal que vai fazer modelagem, concept art, é ter uma ideia geral do tamanho dos personagens, a diferença entre eles. Aqui nós temos os homens da caverna, esse aqui é o guerreiro, esse aqui é o caçador, e esse aqui são os tipos de dinossauro. Aí mostra a diferença entre os tamanhos deles. E aqui, ó, tem as unidades disso no programa que eu vou estar desenvolvendo. No nosso caso aqui é a Unreal Unit, que seria as unidades da engine Unreal. Aí aqui eu tenho a largura, né? A altura e a lateral, né, do objeto, né? Wide, esse aqui length e esse height seria a altura, né? Aqui eu tenho 64 por 64 por 80, quer dizer que ele tem a mesma largura e lateral, e ele tem a altura um pouco maior, que é 80, que seria as unidades do personagem dentro do programa. Mais para frente eu vou dar algumas aulas para vocês, vou passar algumas aulas de Blender. Nessas aulas de Blender eu vou explicar esse conceito aqui muito mais detalhado quando eu for trabalhando com personagens lá dentro do Blender, certo? E aqui vocês podem ver, os dinossauros são bem maiores, ó. Principalmente aqui o Tiranossauro Rex, né? Ele tem 400 de altura, perto de um humano que tem 80, então ele tem mais de 4 vezes a altura deste humano, certo? Praticamente 5 vezes aí a altura desse humano. Aí aqui, ó, nós temos uma seção todinha falando sobre o movimento deles. Pode ver, ó, aqui nós temos a porcentagem de velocidade de speed, né? Velocidade de cada um deles, ó, 120, 100, 80. Aqui nós temos a aceleração, que é o tempo que ele demora, né, para atingir essa velocidade aqui, ó. Aí ele começa a caminhar e ele demora um tempo para adquirir essa velocidade aqui. E aqui eu tenho rotações, né? Seriam os turnos, ó. Turning speed, ó, a velocidade em graus, né, por segundo que ele demora para rotacionar o personagem. E aqui dos dinossauros também a mesma coisa, as movimentações, a aceleração e o turno de velocidade de giro, né? Câmera, aqui eu vou detalhar a câmera do jogo. No nosso caso aqui, ó, a câmera dos homens da caverna são em primeira pessoa e a câmera dos dinossauros são em terceira pessoa. Então isso está detalhando aqui, você tem uma ideia para você saber como vai ser a vista de cada um das equipes do jogo, né? Aqui, ó, vamos detalhar combate e armas. Então no caso aqui, ó, ele fala sobre o tipo de combate que você tem. Aqui ele fala que tem o Long Range Attack, que ataca a distância. Tem o Peripheric Combat, que seria o combate de próximo, né? Aqui, ó, nós temos os tipos de ataques. Aí tem os ataques primários dos homens da caverna, que ele pode atacar com
o club, né, que seria a clava, né, a clava de osso, né, a clava de madeira e a clava com espinhos. Aí aqui tem o dano, né, que isso vai causar. E aqui o tipo de ataque, que é um ataque de perto, né, o melee ataque seria o ataque de próximo, né. E aqui tem os secundários, os ataques secundários, que seria o estilingue, né, a lança e a pedra. Então o estilingue é o homem da caverna comum, né, esse scout, né, que eu acho que é como se fosse um escoteiro, alguma coisa assim. Esse hunter é o que utiliza a lança e o guerreiro utiliza a pedra para poder se atacar, né. E aqui tem a distância que ele alcança, por exemplo, o estilingue alcança até 1.200 unidades. No caso aí, 3 dinossauros de distância, quase 3 Tiranossauro Rex. 4, desculpa. E aqui, ó, 600 seria o alcance da lança, né? 600, mais ou menos a distância de um dinossauro e meio aí. E a pedra, ela alcança um pouco menos do que a distância que um dinossauro fica. E aqui é o tipo de quantidade que você pode levar, ó. O estilingue é infinito, a lança você pode levar uma por pessoa e a pedra você pode levar 5. Aqui tem uma ideia, né, de um combate, né, para você ter uma ideia. E aqui fala sobre o dinossauro, né, por exemplo, Velociraptor Attacks, que são os ataques do Velociraptor. Aqui tem a mordida, né, e aqui tem as garras. Aqui fala que a mordida é do tipo melee, que é de perto, as garras também, o alcance dela é próximo. Aqui, ó, real time seria o tempo, acho que para poder dar entre um ataque e outro. Aqui são 2 segundos e aqui é 1 segundo. Provavelmente deve ser o tempo que você demora para poder executar esse ataque. A mordida demora um pouco mais. E aqui é o dano e o dano que pode ser infligido por cada um deles. E aqui está falando que pode ser pode ter contra-ataque. Então no caso acho que você pode usar as 2 garras. Então pode ser 2 vezes de 100. Acho que deve ser mais ou menos isso. O que mais? Aqui tem os outros tipos, né, de dinossauros. Então aqui é a mesma coisa, mas falando dos outros tipos de dinossauro, né? Aqui ele fala que ele alcança um raio de 90, né, de units, né? Então é um ataque de o rabo. Ele, por mais que seja de próximo, ele tem um alcance um pouco maior do que o ataque da mordida. Ou, no caso desse aqui, ele bate com a cabeça. O dinossauro ataca com a cabeça. Aqui ó, o Tiranossauro Rex, né, os ataques dele. E aqui ó, nós temos algumas habilidades secundárias, digamos que seriam as habilidades especiais que cada personagem tem. Aqui tem esse escoteiro que ele tem o sensor da comida. No caso ele sabe onde está a comida facilmente. Ele tem um sentido para saber em que direção ele vai encontrar a comida, né? E aqui tem algumas habilidades dele. Aqui tem o Hunter, né, que ele tem a habilidade de se esconder, né? Ele pode ficar camuflado. E aqui tem um guerreiro que ele tem o Primal Rage, que seria uma fúria primal aí, que ele fica aqui, ó, 50, ó, sua reserva de comida cresce 50%, né? Vai 50% mais rápido, ele recupera. E até o inimigo, o guerreiro, permanece no estado até a morte do inimigo, certo? As classes, né, dos dinossauros aqui. E os dinossauros, eles também têm os seus... Ó, devoramento, ele devora a pessoa, né? Por inteiro. O Tiranossauro Rex, o Velociraptor, cada um deles tem habilidades especiais também. O que mais temos aqui? Pickups, power-ups e objectives. Seriam as coisas do jogo que eu posso estar encontrando. Por exemplo, eu posso encontrar berry bushes, seria, acho que, cerejas, né? Que eu posso encontrar. Tiranossauro carcaça de Triceratops eu posso encontrar também. E isso quanto que me dá de comida quando eu encontro esses itens no jogo. São itens que eu posso pegar. Aqui, ó, Player Remains, que seria o que acontece a partir do... Aqui são os fixos, né? Os recursos fixos. Aqui seriam os recursos do jogador, né? As recompensas do jogador. Ó, a Fallen Caveman, quando você tem um homem da caverna caído, ele pode providenciar carne, né, para o dinossauro também. Tá falando aqui, que no caso 500 de carne. Um corpo de homem da caverna. Aqui é uma carcaça de Velociraptor. Então são coisas que você pode pegar dos corpos mortos dos personagens. E aqui ó, nós temos outros tipos de itens que podem ser pegos, que são as lanças, né? As pedras. E aqui nós temos os tipos de armas de curto alcance, primeiramente. Aqui tem o seu tempo de repouso, o seu dano,
Aqui fala o número de quantidade que você pode ter, né? No caso aqui é infinito, porque são armas de curto alcance, né? E algumas aqui embaixo que são armas de longo alcance. Eu tenho o alcance máximo delas, né? Tem o tempo de respaldo também, que ela vai demorar para poder ser reutilizada. Aqui tem o dano, né? E aqui fala a quantidade. Essa é infinita, essa é 1, essa é 5. A quantidade que você pode levar de acordo com a classe. Ó. Hunter, guerreiro. Aqui, pessoal, eu tenho a ideia central de como vai ser a tela do que você vai ter no jogo, a sua tela de frente. Aqui mostra que o sangue do seu personagem vai ser mostrado por esse osso aqui, ó, e que a sua reserva de comida vai ter a do time, né? E a do time inimigo, aqui na lateral vai ter umas especificações na tela do jogo, mostrando isso. Aqui é a barra de sangue, né? Aqui é o especial ataque, que vai mostrar aqui em cima, o ataque primário e o ataque secundário. O que mais tem de interessante aqui que eu posso explicar para vocês? Aqui são outra parte muito importante nos DDD, são os controles, que você vai falar sobre os controles do jogo. Aqui no caso tem mouse e teclado, o que faz com mouse e teclado, e depois nós temos a mesma versão com controle, aqui no caso o controle de Xbox 360 para PC no caso desse jogo, né? Ele vai explicar o que cada um dos comandos, né, do controle faz. Aqui mais abaixo nós temos a interface do usuário, vai ser explicado também. Aqui fala que as teclas estão com este símbolo, os botões com este símbolo e os menus com este símbolo. Aqui, ó, a primeira coisa que nós vamos ter é um Unreal Intro Screen, que é a tela de introdução do Unreal. Depois vai ter o menu da NVIDIA também, que fala sobre a NVIDIA, que também é uma propaganda. Logo depois nós temos o menu inicial do jogo. E aqui, ó, eu tenho as saídas do menu inicial. Tem o Host Game, quando você vai ser a pessoa que vai criar o jogo, né? Tem o Join Game, quando você vai se juntar ao jogo que já existe. E tem o Instant Action, quando você simplesmente quer jogar rapidamente, já quer entrar no jogo. Aqui dá o Join the Game, você escolhe o game, aqui você cria o game e aqui você já começa o jogo. Então isso aqui são fluxos, né? Linhas diferentes, você pode chegar ao mesmo resultado que é o Play Game, né? Aí quando você dá o Play Game, você tem a escolha do time. Depois você vai escolher sua classe. Depois você vai ter o menu do game. Quando você estiver dentro do jogo, você tem esse menu do game. Entrando no menu game, ele vai te dar a opção de ir para o menu padrão, né? Que você vai retornar ao menu padrão. Ou a opção de sair do jogo, que vai pedir uma tela de confirmação antes de sair do jogo. Aqui, ó, logo no menu inicial de novo, eu falei sobre a parte do game, né? Agora eu vou falar da parte da Settings e Exit. O Exit, se você clicar, ele vai pedir a confirmação, você vai sair do jogo. E os Settings, você vai para o menu de Settings, onde vai ter Display, Áudio, Game, Player e Main Menu de novo, que volta ao menu padrão. Desculpa. Aqui, pessoal, nós temos a Display Menu, Áudio Menu, Game Menu e configuração dos keys do menu, né? Onde você vai mexer com as teclas, as configurações. Aqui temos um botão Back, que vai voltar, né, ao menu de configurações. E aqui embaixo ele mostra, quer ver, ó, um pouquinho mais aqui embaixo, como que é a ideia, né, dessas telas, ó. Como que é a ideia da saída, da confirmação que você vai fazer se você quiser sair. Como que é a ideia do menu de configurações. Aqui como que é a ideia da parte, ó, do mapa, né, ó, Game Preferences, Mapa Preview, você vai ter uma prévia do seu mapa, descrição do mapa selecionado. Aqui vai ter os mapas, vai mostrar todos os mapas que você vai poder escolher, que seria a tela de criar, né, o seu jogo ou dar um Join Game num jogo existente. Aqui tem as opções de escolher o seu time, né, dinossauros ou homens da caverna, né. Aqui tem os settings, desconectar, voltar para o menu, kit menu, change teams, você pode mudar o time, né. E então vocês podem ver que tem várias configurações que vão mostrando as telas, a ideia das telas do seu jogo, né. E fora isso, pessoal, aqui, ó, no final nós também temos os personagens descritos, né, com desenho, né, no lado direito, e aqui a descrição da ficha do personagem também, ó, das armas que você pode escolher, especial ataque, cada um deles vai falar sobre as principais armas que ele vai utilizar e os ataques dele. E depois tem a mesma coisa para os dinossauros, para terminar essa parte aqui do time, né, os dinossauros e os homens da caverna. Aí, pessoal, nós entramos aqui na seção do World Layout, que seria desenvolvimento do padrão dos cenários do jogo, né? Como é que vão ser os cenários.
Aqui já é mais importante, essas informações é mais importante para o pessoal de level designer, que eles vão construir esses cenários. Então essa parte são importante mais para eles. Essa parte aqui de cima para character design, que é o pessoal que vai desenvolver os personagens, né? Mais aqui embaixo agora eu tenho uma vista sobre por cima, né, uma ideia geral do cenário do jogo, né? Aqui eu tenho um desenho para explicar melhor. Depois eu tenho uma parte que vai explicar sobre o combate, né? Como é que vai ser a passagem dos locais do jogo, né? Mais para baixo eu tenho os detalhes técnicos da atmosfera, esse tipo de coisa que vai ter, onde ficam as lanças, ó, os itens que você pode encontrar, os tipos de game, ó, um dinossauro para 3 homens da caverna. É um jogo mínimo, o mínimo possível. O ideal é 16 pessoas, 4 dinossauros e 12 homens da caverna. E o máximo é 20, né, pessoas, sendo 5 dinossauros e 15 homens da caverna. Por que tem que ter mais homens da caverna? Provavelmente, por eles serem mais fracos, para o jogo ser balanceado, você tem que ter essa diferenciação. Aqui é os itens que você vai poder pegar. Aqui a dificuldade, que é de 6 a 10, você pode trabalhar com essa dificuldade. Aqui a missão, né, o tempo da missão, né, que você vai poder ter. A área física que você vai conseguir passar, aqui é mais ou menos 8.000 unidades, né, da Unity que você vai poder ter. Gameplay detalhes, que eu vou explicar algumas características sobre o gameplay. Aqui, pessoal, é bem interessante que ele mostra o mapa, que eu vou explicar também como faz isso nas aulas de Blender. Eu vou falar um pouquinho sobre como criar isso aqui no Photoshop, né? Aqui seria um mapa, né? Com as dimensões aqui, as escalas, tudo direitinho, ó. Aqui está o grid, tem aproximadamente 1.500 unidades de Unreal, né? Aí aqui, ó, é descrito por cada um. Por exemplo, o Waterfall, né? Uma queda de água. Aqui também o Waterfall, né? Que seria outra queda de água. Aqui nós temos as montanhas, essa parte que está em marrom. Nós temos Flatland, seria o mato baixo, né? Aqui. Depois nós temos o Tall Grass, que seria o mato alto, né? Que é esse outro amarelo um pouco mais escuro. Nós temos o Rock Formation, que é a formação de rochas. Temos também aqui uma fonte de comida pequena, média e grande, né? A large é grande e a small é a pequena, né? E a medium é a média. Então, no caso M aqui são as médias quantidades de comida, as pequenas quantidades de comida e as grandes quantidades de comida. Vocês podem ver que aqui, ó, é bem balanceado. Então, isso aqui tem que ser bem planejado. A pessoa tem que planejar isso aqui bem direitinho. Por exemplo, os dinossauros começam aqui, ó. Quer ver, ó? Dinossauro Swamp, acampamento de dinossauros, é essa bola aqui vermelha. E essa bola aqui amarela seria o acampamento dos homens da caverna. Pode ver que eles têm mais pickups de armas, porque eles utilizam mais armas, né? Eles vão precisar de mais armas para poder enfrentar os dinossauros. Em contrapartida, os dinossauros têm mais fontes de comida. Aqui eles têm 1, 2, 3 fontes de comida. Os homens da caverna só têm 2 fontes de comida. E temos essas aqui que eles dividem, né? Que os dois podem chegar a pegar. Então é bem balanceado de acordo com a dificuldade do jogo. Tem que ser bem pensado, bem administrado isso daí. Outra coisa importante é aqui, ó, a movimentação no cenário de acordo com a classe. Por exemplo, todas as classes podem andar nessas áreas que tem a linha verde. As classes T-Rex e as classes Pets estão bloqueadas nas áreas vermelhas. No caso aqui, nessa parte que é a caverna, né? Esse T-Rex e esse Pet não podem entrar nessa região porque eles são muito grandes para caber aqui. E aqui, ó, nessa outra, o T-Rex é bloqueado. O T-Rex não consegue andar também nessas regiões de mato aqui, ó, porque ele não consegue passar por entre essas florestas, que elas são um pouco densas. Ele não consegue passar aqui dentro. Então é interessante vocês terem essa ideia do que é possível, né, e do que não é possível andar no cenário com os personagens. Fora isso, nós também temos a altura do mapa, né? Aqui mostra que de 0 unidades, né, que é o mais escuro, até 6.000 unidades, que é a altura máxima, que é o caso aqui é o branco, né? É o mais alto do mapa e o mais baixo do mapa, tudo bem? Então vocês têm uma altura aqui dividida em cores para ter essa ideia. E aí aqui nós temos um pouco mais detalhado o gameplay do jogo e finalizamos esse GDD. Lembrando, pessoal, que ele vai ser atualizado constantemente de acordo com o desenvolvimento do jogo, alguma coisa que eles necessitem fazer uma alteração.
Então pode acontecer dele sofrer várias alterações, provavelmente ele vai sofrer várias alterações no decorrer do desenvolvimento do jogo. Então pessoal, é isso, esse vídeo foi bem interessante, aí eu pude mostrar para vocês o conceito, né, e explicar passo a passo o GDD, e estarei postando mais vídeos na sequência falando sobre o Blender, né, e eu vou passar vários tutoriais sobre o Blender, então vai ter uma sequência de vídeos aí sobre isso. Eu vou estar finalizando por hoje, pessoal. Obrigado aí, quem gostou aí pode curtir, né, pode compartilhar o vídeo aí, e é isso aí, obrigado pessoal, até mais.